Bem-vindo, alunos de SAP. Hoje nós iniciaremos um tutorial aqui a respeito do SolidWorks, como criar peças 3D no ambiente 2D, de forma a gerar depois toda a parte de desenho e montagens com o software. No caso aqui a gente possui uma barra de acesso de menu textual, né? Posso fixar ela através desse pin aqui que se encontra no canto aqui à direita do menu. Reparem que ele sempre pode ficar oculto, né? Como pode ser exibido novamente. Aqui eu tenho uma barra de acesso rápido, então aqui boa parte dos comandos abrir, fechar, salvar, imprimir e outros comandos aqui de acesso mais frequentes. Então no caso aqui eu vou abrir um arquivo novo. O SolidWorks trabalha um pouco diferente do que a gente fazia em Fundamentos da Mecânica. Lá a gente projetava as 3 vistas do desenho para depois ter o modelo da peça e depois poder utilizar esse desenho numa montagem. No caso aqui, o SolidWorks ele inverte um pouco a situação. Ele começa do modelamento 3D para passar para a montagem, para depois, se necessário, executar o desenho de 2D para chão de fábrica. No caso aqui, ó, vocês podem ver que a montagem aqui nada mais é do que um conjunto de peças que eu vou fazer para depois utilizar para fazer essa montagem desse equipamento ou conjunto, ou enfim, meu dispositivo. Então, no caso aqui, vamos abrir o arquivo peça, né, novo. Basicamente, o que a gente encontra? A gente encontra esse menu de acesso rápido aqui. Ele possui a parte recursos. Aqui é toda a parte relacionada à parte 3D da peça. Então, volume de peça, corte, se encontra aqui. A parte de esboço, que é o que dá forma na peça, né? Aqui nós já temos comandos avançados de superfície, chapa metálica, soldagens, o menu de avaliar, esse aqui também é bastante utilizado, e o menu de Expert. Existe uma variação dessa mesma barra de comandos ali, que ela pode ser assim, ó. Eu posso trabalhar com ela de tamanho reduzido, reparem que eu tenho todas elas abertas aqui, ou eu posso trabalhar daí diretamente com elas na forma suspensa aqui no menu suspenso. Então, no caso aqui, como vocês podem verificar, ele já abre o arquivo com um nome, né? Então, esse nome aqui já é o nome de backup. Então, caso venha faltar luz ou o pessoal feche sem querer, ele possui um arquivo de backup. O detalhe é quanto tempo que ele está configurado para executar o backup do arquivo. Então, muitas vezes o cara inicia o arquivo, começa a modelar e chega num determinado ponto que faltou luz, porém ele não tinha ainda salvo nenhuma vez. Então, é sempre bom salvar uma vez e assim o arquivo de backup sempre botar o auto-salvar a cada 15, 10 minutos. Para se perder alguma coisa, não perder algo tão importante, né? Mas por que um tempo tão longo? Se a gente colocar um tempo muito pequeno, ele salvando toda hora, como ele é um software gráfico, ele pode sobrecarregar a CPU do computador. Então, no caso aqui, ó, o que a gente possui são esses ícones aqui, ó, já na árvore de projeto, ou Feature Manager, né? E já vem com o arquivo ao ser criado. Então, o que mais importa aqui para nós são esses 3 planos aqui e essa origem. Então, esses planos nada mais são do que folhas, né? Então, vamos supor que eu tivesse uma folha de papel na minha frente, uma folha de papel sobre a mesa e uma folha de papel sobre o lado direito. Então, eu posso, através desses planos, selecionar qual vai ser a forma que eu quero desenhar, né? Isso também está extremamente ligado com a forma que ela vai aparecer na vista isométrica. Então, é sempre bom quando a gente iniciar o processo aqui, a gente já iniciar pensando que forma que a gente quer que a peça fique na forma isométrica. Isso vai nos poupar trabalho na hora de criar vistas, auxiliares e tudo mais, na hora de criar o desenho 2D propriamente dito. Então, no caso aqui, ó, eu vou começar através de uma peça bem simples, né? Vamos fazer um sólido geométrico básico ali, um cubo,
para vocês verificarem. Então, no caso, o cubo aqui, indiferente do plano que eu selecionar, eu vou ter o mesmo resultado na vista isométrica. Então, no caso aqui, eu vou pegar o plano direito, já que está selecionado aqui, né? Então, para a seleção, basta eu clicar uma vez com o mouse e botão esquerdo. Eu posso abrir o esboço diretamente por aqui nessa barra de menu rápido que aparece toda vez que eu clico ali, ó. Então, aqui é esboço novo, ou também posso vir aqui pela barra de menu suspenso e habilitar por aqui. No início, eu aconselho vocês utilizarem a barra de menu suspenso. É muito mais visual, até a gente descobrir realmente o que a gente quer fazer, até pegar uma certa, vamos dizer assim, habilidade com o software, é bom trabalhar por essa barra de menu suspenso. Então, no caso aqui, menu direito habilitado, barra de esboço e vou abrir um esboço novo. No caso aqui, para desenhar um cubo, eu posso trabalhar através de linhas, né? Então, eu teria que fazer 4 linhas conectadas entre si. Posso utilizar já a ferramenta de retângulo, né? Eu possuo uma ferramenta de ranhura, de círculos, raios, polígonos, spline, elipse e fillet de esboço. Então, no caso aqui, cada uma delas tem uma setinha aqui ao lado e representa o quê? Que eu possuo mais comandos da mesma opção. Então, no caso aqui, retângulo, eu tenho diversas opções. No círculo, eu tenho 2. No caso aqui do arco, eu tenho 3 opções. Então, já que eu quero fazer um cubo, eu já vou pegar uma ferramenta semi-pronta, né? Vamos pegar o retângulo de ponto central. No caso, se eu não selecionar o retângulo de ponto central, eu posso trocar aqui a qualquer momento dentre as outras formas de desenho do mesmo. Então, eu posso selecionar de canto a canto, centro e canto, 3 pontos. Então, isso depende do que eu quero fazer, o que eu quero representar e qual que se aproxima mais da forma final que eu quero. Então, no caso aqui, eu vou pegar o retângulo de ponto central. Reparem que a ferramenta ali aparece um retângulozinho na tela com, vamos dizer assim, uma cruz de indicação ali, né? Então, o que me aparece aqui? Essas duas setas vermelhas aqui, ó, representam o eixo X e eixo Y no plano direito. Tá? Por que só X e Y? Porque o esboço ele é feito em 2D, então ele não é 3D o meu esboço. Então, no caso aqui, eu vou fazer o primeiro clique ao centro. Vocês puderam reparar aqui na caixa de retângulo, ó, ele já indica qual que é a sequência, ó, então primeiro e segundo. Então, no caso aqui, eu vou fazer o primeiro clique e vou abrir. Eu vou deixar ele bem fora de forma de um quadrado, vou deixar ele na forma de um retângulo. Vocês podem ver que as medidas estão bem fora de ser um quadrado, né? E vou marcar isso aqui. Bom, para surpresa de vocês, o que vai aparecer? Aqui, cada quadradinho desses em verde aqui, ó, indica uma relação automática que o software adicionou sobre esse meu esboço aqui que eu criei. Então, no caso aqui, a gente possui uma coincidência de ponto aqui ao centro, outra coincidência dessa outra linha de centro. Esta linha, a gente está com ela definida como uma linha vertical, essa como uma linha horizontal, essa aqui também, e essa aqui como uma vertical. Então, no caso aqui, se eu tentar fazer alguma barbeiragem, por exemplo, adicionar aqui uma relação de horizontal. Reparem que aqui no menu de acesso rápido, eu tenho algumas funções. Então, aqui, ó, tornar horizontal se encontra também na mesma posição do Property Manager aqui, ou propriedades de linha, com a horizontal. Então, no caso aqui, se eu adicionar essa função horizontal, ele já me acusa um erro de excesso de relações, né? Porque não tem como uma linha ser vertical e horizontal ao mesmo tempo. Então, ele já me diz, ó, não é possível encontrar uma solução possível, né? Existe alguma coisa que está errada ali. Então, muito provavelmente é a minha linha horizontal. Bom, conforme eu posso, se eu não coloquei nenhuma cota ainda nesse meu desenho 2D, eu tenho liberdade de mover ele para qualquer lado
e manipular ele da forma que me convir, né? Mas sempre sem perder essa forma de retângulo ou quadrado. Então, no caso que vai definir a forma dele, agora são as cotas. Então, para colocar as cotas, eu posso vir aqui em dimensão inteligente. Então, como eu já estava com a linha selecionada, ele já percebeu que eu queria cotar aquela linha, mas no caso aqui eu vou desmarcar, vou cancelar o comando. Então, lembrem que algumas teclas vão ser sempre importantes, mais utilizadas no caso, né? Que já posso informar para vocês que são a barra de espaço, a tecla ESC e o botão Delete. Então, essas são as três principais e mais uma quarta ainda que seria o botão Ctrl, né? Então, toda vez que eu precisar selecionar mais de alguma linha, por exemplo, para alguma modificação ou alguma relação, eu posso utilizar essa tecla Ctrl para adicionar a relação entre elas. Bom, então no caso aqui, então, dimensão inteligente, repara que agora não saiu cota nenhuma, né? A linha não estava selecionada. Eu vou cotar a linha, dizer que ele tem uma medida de 50, e aqui também vou dizer que ele tem uma medida de 50 milímetros. Então, feito isso, se a gente olhar, então aqui orientação, né? Barra de espaço, ele sempre vai abrir essa janela, vou botar na isométrica. Então aqui vocês podem verificar, ó. Tenho o meu quadrado desenhado de 50 na vista direita, e agora eu vou definir ele como um sólido 3D. Então, eu vou utilizar a ferramenta de ressalto. Então, aqui eu posso definir quanto que eu quero de volume no meu sólido, né? Então, o 3D aqui, a parte de recursos, vai dar o volume dele. No caso aqui, eu possuo ainda o quê? A opção direção Moon. Então, eu posso mudar o lado para onde eu quero direcionar esses 50 milímetros. Eu poderia também criar um ângulo, né? Nessa parte aqui. Posso mudar a inclinação dele para ser uma inclinação positiva ou negativa. Então, aqui eu posso alternar entre elas. E no caso aqui, então, vou desabilitar ela. Eu vou selecionar o tipo de direção que eu quero. Então, além do lado, eu posso selecionar a forma. Então, por exemplo, aqui, até o vértice, nesse primeiro caso, não se aplica porque eu não possuo nenhum sólido para detectar esse vértice auxiliar. Até a superfície é o mesmo caso, é a minha primeira extrusão, então eu não tenho como utilizar ela. Offset da superfície também não tem, porque eu não possuo uma superfície inicial. Essa é a minha primeira. Até o corpo, se eu tivesse, por exemplo, um outro sólido criado nessa tela, eu poderia utilizar essa extrusão aqui. Mas no caso, as únicas duas na primeira extrusão que são permitidas são extrusão em cego, que aí a gente possui, coloca o valor que a gente gostaria que ela adquirisse para um dos lados aqui, né, da peça, ou plano médio, que ela simplesmente divide esse valor que eu digitei aqui, 25 para o lado, vamos dizer assim, para a vista direita e 25 para a vista esquerda. Então, no caso aqui, eu confirmo. Vale a pena ressaltar que aqui em confirmar, eu posso tanto confirmar por aqui como por aqui no canto da tela, tá? Isso é indiferente, o resultado é o mesmo. Então, no caso aqui, está criado o sólido 3D, né? De forma básica. O que eu preciso lembrar, toda e qualquer extrusão que eu fizer aqui na parte sólida, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, isso quer dizer o quê? Se eu fizer uma nova extrusão em cima dessa face, ela vai sair perpendicular a essa face. Então, ela vai sair ou para cima ou para baixo. Se eu fizer nessa aqui, ela sai nessa direção aqui em Z, ou ela sai na direção oposta negativa a Z. Então, por exemplo, eu criei esse sólido aqui, agora eu quero fazer um círculo aqui em cima que ele suba em Y, né? No caso aqui, então, selecionei a face, vim de novo na aba esboço, abri um esboço novo e vou colocar um círculo. Reparem, eu posso desenhar um círculo em qualquer canto da minha peça, tá? Eu posso aumentar esse círculo,
E eu posso posicionar esse centro do círculo. Aí vocês vão perguntar, pá, mas manualmente fica um pouco difícil de achar as posições. Bom, eu tenho que concordar com vocês. Aqui a única posição que aparentemente está bem visível e que eu consigo adicionar sem problema nenhum é se eu quiser colocar ela no centro. Reparem que eu já adicionei já estou adicionando uma relação automática lá amarelinha, lá com uma bolinha verde de coincidência. Então, no caso, ela ficou coincidente aqui. E agora eu vou adicionar um diâmetro aqui, botar uma cota nele. Coloco o comando aqui. Aqui no caso vou dizer que o diâmetro tem 35. Bom, a partir disso agora eu posso fazer a extrusão. Reparem que já ao selecionar o comando ele puxa o mesmo valor que foi utilizado anteriormente. Então, se a gente tiver que botar um valor diferente, a gente pode. Tanto valor com vírgula como sem vírgula. O que a gente precisa cuidar é vamos dizer assim, a precisão, né? Aqui no caso a gente está trabalhando com duas casas depois da vírgula. Se eu colocasse aqui 25.489 e desse um Enter, ele já deixa esse valor. Porém, na hora que eu confirmar aqui, eu clicar aqui na extrusão aqui para ver qual o valor, ele vai fazer 25.49. Por que disso? Porque eu estou trabalhando com duas casas de precisão. Então, ele está arredondando esse 9 aqui do final, ao invés de ficar 489, né, a gente está passando para 490. Então, isso aqui eu preciso tomar cuidado, porque senão isso aqui vai me gerar um problema, né? Eu coloco as medidas aqui com 3 casas depois da vírgula, mas não configuro o software para receber essas 3 casas, ele automaticamente vai arredondar. Então, no caso aqui, vamos deixar para 1 polegada, 25.4. Então, reparem que ele saiu na perpendicular. A mesma coisa aconteceria aqui desse lado. Então, se eu selecionasse esboço, vamos botar um diâmetro diferente daquele lá, vamos botar que esse aqui é 20. Mesma coisa, extrudar ele de 1 polegada, é o mesmo valor anterior, eu simplesmente confirmo. Então, com isso, eu consigo criar as diversas formas. Uma pergunta que vocês devem estar se fazendo, pá, eu consigo só colocar material? Não, na verdade, todos os comandos que a gente possui para adicionar material, a gente possui um similar aqui para remover material. Então, no caso aqui, agora nós vamos fazer o mesmo furo aqui desse diâmetro aqui, a gente vai fazer nessa face aqui. Ó. Só que, ao invés de nós selecionarmos extrusão, nós vamos selecionar corte. Aqui, ó. Vou colocar aqui 35 de medida. E eu vou dizer que agora, no caso, é um corte. Repara que ele já modela com a medida que nós tínhamos de antes, né? Então, no caso aqui, eu vou querer que ele passe a peça. Vocês vão estar se perguntando, mas ali ele vai criar sólido? Daí não. Aqui, na verdade, ele vai fazer furo. Porém, ele não vai aparecer, porque a gente definiu isso aqui é 50, né? Então, para evitar esses problemas, o que eu posso fazer? Eu posso deixar ele como passante e executar. Ou eu posso deixar ele por cego com 50 e executar. Então aqui, ó, eu vou querer mostrar agora para vocês uma das diferenças entre o cego e o passante. O que acontece, ó? No cego eu estou com uma medida definida aqui, 50. Por coincidência, ela corta a peça. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou adicionar aqui que a minha peça mudou a largura, agora ela possui 60. Vou vir aqui no comando reconstruir e
o furo permanece com 50. Então, no caso aqui, vamos voltar a peça à medida original. Ao invés de 60 aqui, é 50. O furo vai voltar à posição inicial. E no caso aqui eu vou mudar a extrusão. Então aqui, ó, eu sempre tenho a edição. Todos aqueles esboços 2D que eu realizei, eles se encontram aqui escondidos, ó. Então, é uma relação pai e filho. Para esse aqui existir, precisa desse aqui. Então, se eu excluir esse aqui não pode mais existir. Então, editando aqui o recurso de corte, eu vou trocar ele para passante. Então, no caso aqui, eu vou aumentar a peça. Vou reconstruir. E essa é a diferença. Então, o passante sempre vai acompanhar a relação que a gente botou aqui entre o sólido que a gente criou e as medidas. Então, reparem, continua acompanhando. Já se eu tivesse feito ele cego, uma das pontas não estaria furada. Então, aqui no caso, vou voltar a medida de 50 e ele retorna. Então, isso é a nossa primeira videoaula. Espero que tenha tirado um pouco essa ansiedade de vocês de como trabalhar no software. As próximas dicas vão estar para vocês a seguir em outros vídeos. Então, espero que vocês aproveitem e bons estudos. Até mais!